Heróis da TV 95 foi publicado aqui em maio de 1987. Traz na capa aqui a história do Homem de Ferro contra o Homem de Titânio, né? Que ele é uma espécie de versão soviética do Homem de Ferro, só que como os soviéticos tinham tecnologia inferior, eles fizeram uma armadura gigantona e tal. E aqui eu acho que é o segundo encontro dele, já tinha sido derrotado antes, então ele voltou ficou lá, tomou ainda algumas coisas para o corpo ficar mais gigante ainda, então aqui ele parece um robozão. E essa é uma história bem legal do Homem de Ferro, porque vai ser só exatamente isso, assim, o Homem de Ferro clássico tá lá, surge uma encrenca, ele vai escondido aqui num bordelzinho e abre a maletinha lá e tem as partes, né, para formar o Homem de Ferro. Eu acho bem legal quando era só uma maletinha, assim, mais legal do que uma transformação com nanorobôs, coisas do tipo. E vai lá encher o cara de porrada. Então vai ser uma edição bem isso, exatamente de ação. O cara lá vai ter uns truques lá de raios diferentes, mas ele vai conseguir no fim derrotar o Homem de Titânio arrancando o capacete dele, né, que tem ia ter o controle do robô. E aqui você vê que o cara virou um gigantão aqui, além da armadura. E ainda tem no final, ele tava lá com a mina antes do combate no final a menina fala, pô, você deve estar cansado. Fala, que nada, ainda tô super disposto aqui pra fazer muita coisa durante a noite. E mostra os dois entrando aqui acho que na casa, o hotel dele, assim. Então, história bem bacana do Homem de Ferro, assim. Aí o seguinte, o Quarteto Futuro. Assim, eu não sou muito fã do Quarteto Futuro, eu acho um pouco infantil demais. Ia ser mais legal, acho que se eles fossem um pouquinho mais velhos e um pouquinho mais tipo Goonies, assim, mas são histórias bem desenhadas e bem escritas pela Louise Simonson e tal, que eles vão ter uma aventura junto com o Manto e a Daga e tal, vão combater lá uns demônios robôs, umas coisas assim e tal. Acho legal a arte. Só não sou muito fã das histórias mesmo. A propaganda do He-Man. Que a sessão de cartas, tem uma coisa super interessante nessa sessão de cartas, que é o editor comentando assim, tá chegando as edições de aniversário, né, de HTV e Capitão América 100, e a gente tá planejando relançar as edições número 1 dessas revistas e tal. Aí foi algo que eu perguntei por aí e não rolou, né? Ia ser bacana, porque ia ter muito mais heróis da TV1 e Capitão América 1 por aí, né? Já é tão raro e super caro e tal. E seria até algo que eu gostaria que alguma editora fizesse, né? Pegasse lá, escaneasse e relançasse um facsímile oficial. Há aqui uma história do Thor, do Roy Thomas. Isso é bem antes, né? Daquela fase mais conhecida do Thor do Walt Simonson, mas o interessante é que o Walt Simonson tinha desenhado umas histórias anteriores, pouco antes dessa daqui, com o roteiro do Len Wein. Então estava vendo umas histórias mais antigas, assim, um pouco antes dessa, falou, olha, o Walt Simonson começou já? Não, ele só tinha feito uns desenhos dessa etapa e só pra frente que tem aquela fase mais famosa. E aqui acontece algo super bem a cara da Abril, assim, o que acontece? O Len Wein tinha saído e tem agora essa fase do Roy Thomas, né? E a primeira história deles, seria o Thor conversando com essas crianças e contando uma história do passado dele e do Loki, que eles estavam lá em Asgard, perdidos numa terra de gigantes, tinha um gigante mágico trolando eles, tal, ensinando uma lição assim, sobre bullying tal, para as crianças tal. E essa história que está listada no Guia dos Quadrinhos. Eu fui ver os scans lá, né? Que é tão fácil ver online hoje, só para conferir, né? Se tinha alguma coisa diferente. E tem, né? Na verdade, essa história é só isso até aqui. Entre aqui e aqui eles pularam aquela história, porque é uma história bem bacana, mas acho que como não acrescentava nada na cronologia que importava nesse momento, eles pularam. Daí parte aqui que já seria o Thor da edição seguinte, onde ele encontra aquele repórter que foi com ele para Asgard uma vez e agora ele prometeu para o jornal dele que ele ia fazer uma cobertura de Asgard, senão ele vai ser demitido. Então ele
o Thor fala que ele vai pensar se ele vai ou não, só que esse cara tem um Loki lá que estava banido na Terra, meio se aproveitando dele para conseguir voltar para Asgard, né? Na verdade, eles entram escondidos num computador aqui que era de um inimigo que o Thor tinha enfrentado em umas edições anteriores, ele estava levando para ficar protegido em Asgard e tal. E aí vai eles e o Loki, e esse aqui é o plot deles para... Acho que na edição seguinte o Balder vai acabar sendo atingido por uma flecha e morre, e aí vai causar um Armageddon, não sei o que e tal. Acho que essa fase também não saiu por aqui, republicada. O pessoal sempre publica o Thor do Walt Simonson, né? E aí fica perdido uns pedaços. E aqui também é outra fase perdida nas republicações, que também é uma história dos Vingadores, que é daquela fase que tinha alguns desenhos do John Byrne, né? Então talvez até seja republicado algum dia por causa dos desenhos do John Byrne, mas é uma fase que alternava alguns escritores. Isso aqui tá o Bill Mantlo, e é praticamente uma história avulsa. Tem cara daquelas histórias que eles precisavam preencher um espaço e tal. Os Vingadores estavam voltando lá e tiveram que passar pelo céu da União Soviética, e eles acabam descobrindo que tem uma experiência russa lá que deu errado. Os caras estavam... uns cientistas estavam se transformando nos monstros assim, e eles se oferecem lá para ajudar tal. Então assim, histórias já meio começo do Byrne assim, mas você já tem aquelas características, né, do Byrne, de as faces, alguns detalhes das paredes, né? E tem uma coisa engraçada aqui que eles estão aqui, se despedindo dos inumanos, tal. Aí o Pietro conta, né, que ele vai ter um filho lá com inumana, e aqui tá Wanda pensando, pô, eu só tô aqui com Android e Visão, será que um dia eu vou ter filhos, tal, né? E é engraçado porque é o Byrne desenhando isso, e depois ele vai aprontar lá quando chega na época dos Vingadores da Costa Oeste, né? Aquela história sensacional. Então, assim, um HTV bem bacana, acho que 100% dessas histórias não foram republicadas ainda, né? Então, essa fase da revista, entre os números 90, 100 e tal, tem um monte dessas histórias meio avulsas e sem republicação.